amigos, bem-vindos de volta ao canal Mundo 360 e hoje eu estou aqui para mais um episódio, mais um pequeno capítulo da nossa série Direito Internacional Aplicado, que é um momento mais técnico no qual eu procuro enfrentar questões que são importantes na perspectiva da advocacia e também naquela do juiz que julga, né? E o tema que eu escolhi para hoje é algo que geralmente as pessoas me perguntam, sejam os estudantes, sejam os já formados, sejam as pessoas até leigas. Essa é uma questão muito recorrente para mim. Se pode o juiz brasileiro aplicar direito estrangeiro no Brasil? Em que hipóteses isso acontece? Bom, certamente a resposta é afirmativa. O juiz brasileiro pode sim aplicar direito estrangeiro, assim como um juiz estrangeiro, um juiz italiano, um juiz francês, um juiz alemão, também pode aplicar direito brasileiro. Isso decorre, essa possibilidade decorre de duas circunstâncias. A primeira é aquela imposição da legislação, né? O direito, né? No caso, o direito brasileiro, assim como o direito estrangeiro, mas estamos falando do nosso, o direito brasileiro determina em que hipóteses o juiz brasileiro vai aplicar ou deve aplicar o direito estrangeiro. E as primeiras regras jurídicas, as primeiras normas jurídicas que determinam qual o direito o juiz deve aplicar, nós já vimos num outro vídeo, naquele que eu falei dos conflitos de leis no espaço e dos conflitos de jurisdição. Bom, então, quando isso acontece? A lei de introdução às normas do direito brasileiro, que eu tive a oportunidade, como eu disse, de examinar num vídeo específico sobre a função e a importância da lei de introdução às normas do direito brasileiro, a partir do artigo 7º, indicam para o juiz, determinam para o juiz qual o direito que ele deve aplicar. Então, nas hipóteses em que o conflito de leis no espaço tenha como matéria de fundo, como objeto da controvérsia, direito de família ou direito da pessoa, como nome, a capacidade, nessas hipóteses, o juiz deve aplicar a lei do domicílio da pessoa. A lei em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Isso está assim determinado no artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ora, só pode o legislador, estar se referindo aos conflitos de leis no espaço, né? Porque se nós estamos tratando de questões relativas ao direito pessoal e ao direito de família, quando todos os elementos dessa relação, elementos jurídicos e econômicos, estão dentro da órbita jurídica brasileira, ora, essa questão ou essas questões estão sempre submetidas ao direito nacional, ao direito civil brasileiro. Só pode o legislador estar se referindo, quando ele determina a lei do domicílio para as questões pessoais e de direito de família, quando eu tenho domicílios internacionais diversos, pessoas domiciliadas em domicílios internacionais diversos. Estou aqui no Brasil determinando se um cidadão alemão é competente para comprar um imóvel situado no Brasil, qual é o direito que determina as regras sobre a capacidade desse alemão domiciliado na Alemanha, nascido na Alemanha, qual é a capacidade dele para comprar um imóvel validamente no Brasil. Ora, quem diz isso é o direito civil alemão. E nas hipóteses de direito de família, sempre eu terei mais de um, ou poderei ter mais de dois domicílios internacionais diversos. Marido e mulher têm domicílios internacionais diversos, um está no Brasil, o outro está na Argentina e pretendem aqui no Brasil propor a sua separação judicial ou o seu divórcio, ou a mãe está no Brasil, o pai está na Itália,
na Itália e eles estão disputando a guarda das crianças. Então, nas hipóteses de domicílios internacionais diversos, nós vamos ter, no artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, várias hipóteses. Se é o domicílio do marido, se é o domicílio da mãe, se é o domicílio que atende melhor os interesses da criança. Então, só pode o legislador estar se referindo às hipóteses de conflitos de leis no espaço. Depois nós temos o artigo 8º, aplica-se aos direitos reais, a lei de onde o bem se encontra. Né? Artigo 8º, para qualificar e reger os bens, aplicar-se a lei de onde estiverem situados. Bom, só pode ser novamente uma hipótese na qual o conflito de base gira em torno de direitos reais e os bens, né, ou o bem objeto da controvérsia, não se encontra em território brasileiro. Depois vou para o artigo 9º, que é aquele famoso artigo relativo às obrigações, né, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei de onde elas se celebraram, onde as obrigações foram constituídas. Né? Bom, e depois o artigo 10 e assim sucessivamente vão determinando outras leis que o juiz brasileiro deverá observar. Bem, essa, portanto, é uma hipótese de aplicação do direito estrangeiro, aquela que decorre da lei, quando o próprio direito brasileiro determina qual a lei é aplicável, né? Para as hipóteses de prática de ilícito, a lei de onde o ilícito foi cometido, se o ilícito foi cometido em vários países, como acontece muitas vezes na violação de direitos autorais, quando o autor da violação ele pratica o ato em vários países. Né? Então, qual a lei é aplicável? Então, a lei talvez que tenha mais relevância para o autor que teve os seus direitos prejudicados. Muitas vezes é a lei do próprio domicílio do autor, independentemente de onde o ilícito tenha sido praticado, porque é no domicílio do autor onde ele tem a sede principal dos seus negócios, publica seus livros, tem seus alunos, faz suas conferências, ali ele sente com maior eficácia a violação dos seus direitos. E assim, então, a primeira perspectiva é aquela que decorre da lei. Outra perspectiva de aplicação do direito estrangeiro é quando o juiz ou não tem uma regra no direito posto, né? E ele busca, como já dizia e já propunha Savigny, em 1848, quando escreveu o volume 8º do Sistema de Direito Romano Atual, quando o juiz busca a sede do fato, a sede principal onde aquela relação jurídica, qual é o país onde aquela relação jurídica que o juiz está examinando gera mais efeitos. É a teoria da sede do fato ou do centro de gravidade. Portanto, como nós vimos, voltei, eu posso aplicar o direito estrangeiro, o juiz pode aplicar o direito estrangeiro nas hipóteses decorrentes da lei, ou quando ele, juiz, busca o lugar por seu livre-arbítrio, por sua própria convicção, ele busca a lei do país onde há maior irradiação de efeitos. E eu trouxe um exemplo disso quando eu falei do direito autoral. Ora, não existindo uma norma específica para aplicação de um direito nas hipóteses de violação de direitos autorais, o que se tem é uma regra geral, né, para a prática do ilícito, aplica-se a lei de onde o ilícito foi praticado. Mas pode isso ser mais vantajoso para o autor que teve o seu direito violado? Pode não ser ali a lei mais, não pode ser do lugar da prática do ilícito a melhor lei para solucionar e atender os interesses do autor. Então, o juiz tem liberdade de ele mesmo buscar um princípio solucionador do conflito de leis no espaço e determinar, como eu apresentei a título de exemplo, a lei do domicílio do próprio autor, e não a do domicílio do praticante do ato ilícito ou algum dos tantos países onde o ilícito de violação do direito autoral
aconteceu, né? Se o violador utilizar, por exemplo, a internet, ele poderá fazer com que a cópia de um texto de um autor brasileiro chegue ao mesmo tempo em vários países. Então, o autor brasileiro teria a violação dos seus direitos autorais em tantos quantos os países para onde, por meio da internet, o violador, o praticante do ato ilícito, fez chegar o texto copiado sem permissão do autor brasileiro. Então, pode o juiz determinar que a lei que ele vai aplicar para solucionar o caso concreto é a lei do domicílio, é o direito civil, é o direito de autor do país onde está domiciliado aquele que teve os seus direitos autorais violados, porque ali, como eu disse, é a sede principal dos seus negócios. Bem, essa é uma tentativa minha de responder essa pergunta, se pode o juiz brasileiro aplicar direito estrangeiro? Sim, afirmativamente. E quando? Bom, quando a lei determina ou quando o próprio juiz, por seu livre-arbítrio, se convencer de que o direito aplicável não é o brasileiro, mas é o estrangeiro, que melhor atende ao caso que ele está examinando naquele momento. Portanto, desde o início dos nossos episódios sobre direito internacional aplicado, eu venho dizendo que nós vivemos num mundo interconectado, num mundo globalizado, no qual os juízes aplicam os direitos uns dos outros na medida em que assim considerarem mais adequado ou porque os seus direitos, os direitos dos seus países assim determinarem. Portanto, mais uma vez, eu estou indo ao encontro daquela afirmação de que o direito não é absolutamente territorial. O direito é relativamente territorial, né? Ou seja, o juiz brasileiro aplica direito brasileiro quando tem que aplicar e aplica direito estrangeiro nas hipóteses em que deve fazê-lo também. Portanto, obrigada pela companhia. Perguntas, dúvidas, questionamentos, críticas de qualquer natureza, por favor, façam aí e eu vou tentar responder. Obrigada.